Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, segunda-feira, 12 de setembro, dia do quadro que vem por aí, mas também alguma apreciação a respeito de algo que acontece na segunda-feira que nós poderíamos dar destaque. E a nossa ênfase de hoje vai ser sobre um relatório que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou a respeito da colheita da safra de soja. Pois é, gente, segundo as estimativas feitas pelo governo norte-americano, o Departamento de Agricultura, a safra global de soja já tem uma expectativa de queda de 1% agora, 2022-2023, em função da perspectiva da colheita norte-americana, que já tem uma quebra estimada aí em torno de 4 milhões de toneladas. Isso, a meu ver, deve aumentar ainda mais, porque nós estamos falando de uma seca fantástica acontecendo agora no hemisfério norte, que está quebrando a produção de vários lugares do mundo, especialmente Estados Unidos, Europa e China. Então, essa quebra deve ser muito maior, ao mesmo tempo em que a produção brasileira, ou a expectativa de produção brasileira para 2022, 2023, pela situação climática que nós temos, está sendo mantida. Isso aí tem duas resultantes que eu já tratei em alguns fora de curva anteriores. Primeiro, o lado bom é que o preço da soja e o preço das commodities agrícolas derivadas da soja e também dependentes de um clima adverso no hemisfério norte, o preço desses produtos, onde eu incluo, além da soja, o milho e a proteína animal que se alimenta desses produtos, enfim, o preço desses produtos deve se ampliar, deve se elevar nos próximos meses. Isso favorece o interior do Brasil, a nossa agropecuária, mas evidentemente vai gerar algum impacto sobre preços, não só em termos nacionais, como no âmbito internacional. Então, eventualmente, poderemos esperar sim uma nova onda inflacionária relacionada a essas commodities agrícolas. Mas no frigir dos ovos, isso aí pode até prejudicar o mundo, mas beneficia a economia brasileira, beneficia o nosso interior, os pequenos municípios que vivem basicamente da produção agrícola. E agora, entrando no quadro que vem por aí, na terça-feira, amanhã, o IBGE vai divulgar o desempenho do setor de serviços aqui no Brasil. Eu vejo que esse setor continua bombando, é o líder do crescimento da nossa economia, e essa expansão deve ter continuado no mês de julho, e é isso que eles vão relatar amanhã. A expectativa é de uma alta entre 5,5% e 6,5%. Pode até ser maior em função das várias boas surpresas que nós estamos tendo em relação à atividade desse setor do Brasil. Mas vamos ser modestos para amanhã poder comemorar uma superação de expectativas. Também na terça-feira deve ser divulgado o índice de preços ao consumidor lá dos Estados Unidos. Lembrando, isso é fundamental para ver se o Federal Reserve, Banco Central deles, vai ou não vai aumentar juros. Os economistas de lá estão prevendo, vejam só, imitando o Brasil, uma deflação, só que a deflação deles é menor que a nossa, é de 0,1%. Mas vão aguardar os dados oficiais e isso vai ser fundamental para decidir a política de juros daquele país lá do hemisfério norte, da América do Norte, e, evidentemente, isso vai afetar toda a economia global. Na quarta-feira, pessoal, é aqui no Brasil de novo, o IBGE novamente vai divulgar informações importantíssimas. Trata-se das vendas do varejo. A expectativa dos analistas de plantão é de uma alta de 0,2% de julho em relação a junho. Eu prefiro ver essa informação, gente, em relação a julho do ano passado. E eu imagino que o indicador feche no vermelho, uma queda em torno de 2% a menos 1%, em função da Selic elevada. Vamos lembrar, 13,75% frente a um país cuja inflação ela está negativa. Isso é muito juro, pessoal. Minha aposta é o quê? Que os produtos associados a créditos, chamados bens duráveis, eles têm uma queda de vendas, enquanto as mercadorias de uso imediato, como alimentos, produtos farmacêuticos, continuem crescendo, a exemplo do que acontece com serviços. Nos últimos meses, a contraposição, a comparação entre os produtos que eu falei de consumo imediato e de bens duráveis
tem pendido para um resultado negativo do total do varejo. Não vejo porque isso vai mudar, e se mudar vai ser uma bela surpresa. Mas no momento em que a Selic for reduzida e isso se propagar na cadeia produtiva do crédito, juros menores para todo mundo, seguramente o consumo de bens duráveis deve aumentar e eu estou esperando por isso, que já está na hora. Na quinta-feira deve sair um indicador aqui pelo Banco Central do Brasil, o IBC-BR, que é uma prévia do PIB em relação a julho. A expectativa é que tenha nova alta, os analistas de plantão estão projetando algo em torno de 0,3% em relação ao mês anterior. Acho que até vai ser maior. Eu já tratei sobre isso em um fora de curva anterior, lembrando que a base comparativa a partir de julho, especialmente agosto, vai ser menor, então vai ser mais fácil obter taxas de crescimento maiores. No mês passado, ou seja, em relação ao IBC-BR de junho, a alta foi de 3,09% e um crescimento anualizado de 2%. Agora, para julho, eu aposto que não fica abaixo de 13,5% o crescimento do PIB brasileiro em relação a julho do ano passado, e isso aí vai impulsionar novamente a curva do crescimento anual do PIB brasileiro para cima, devendo seguramente no final do ano e bem além de 2,8%. Já estou até adivinhando, é adivinhação porque ainda não fiz os cálculos necessários para fazer uma projeção séria, mas intuitivamente eu posso dizer que o PIB brasileiro de 2022 vai fechar numa alta superior a 3%. No início do ano eu falava em 2,5%. E também na quinta-feira saiu outro indicador importante nos Estados Unidos, que são as vendas deles em relação ao mês de agosto. A projeção de uma alta de 0,1% e esse dado conjugado com a inflação, que deve ser negativa, uma deflação, portanto, nos Estados Unidos, em agosto, tende a nortear o que o Banco Central deles lá vai definir em termos de taxa de juros. Pessoalmente, eu espero que fique estável, porque, na minha avaliação, não é momento de subir juros nos Estados Unidos nem em nenhum lugar do mundo. E, finalmente, pessoal, na sexta-feira, a Fundação Getúlio Vargas vai definir a primeira medida de inflação referente ao mês de setembro. É o IGP-10, que mede os preços no Brasil, tanto ao nível atacado, construção civil e consumidor, entre o dia 11 de agosto e 10 de setembro. A minha expectativa é que esse indicador reflita ainda uma deflação. A minha grande dúvida é que, será que em setembro nós vamos fechar com uma deflação continuada, ou seja, preços negativos na economia, ou vai começar já um pequeno avanço dos preços no sentido da normalidade, em termos de 0,1%, 0,2% ao mês? Acredito que, pela dinâmica do mercado global, influenciando aí mais preços por atacado e mais diretamente a questão dos combustíveis aqui no Brasil, nós vamos fechar setembro com algum tipo de deflação. Bastante modesta, não o que aconteceu em julho nem em agosto, mas ainda preços negativos. Já em outubro vai ser outra conversa, porque começa as encomendas para Natal aqui no Brasil, de maneira mais contundente, de maneira mais forte, e aí sim vai haver uma reação do consumo na economia, ou a perspectiva de consumo do setor industrial para o atacado e para o varejo, ainda não no consumidor final, e isso deve pressionar os preços por atacado. Mas, por enquanto, em setembro, nós podemos sim esperar uma deflaçãozinha modesta, vamos falar assim. E também, para finalizar o Fora de Curva de hoje, vamos sair do Brasil e dos Estados Unidos, vamos lá para a Europa, o velho mundo. Lá deve sair na sexta-feira o índice de preços ao consumidor deles. Pelo jeito, pessoal, eles ainda não debelaram a sua inflação. O preço da energia está pegando muito pesado ainda com a aproximação dos meses mais frios do ano. Lá acabou o verão no continente europeu. E também nós não podemos esquecer de uma eventual injeção de euros vindo de reservas cambiais da China no continente, no mercado europeu, como uma forma, diríamos assim, meio safada, meio arteira, de continuar fazendo com que a inflação bombe por lá. Isso aí é a nova disputa global, é a nova guerra geopolítica que, antes de terminar no tapa ou na estada,
predomina sim na manipulação das variáveis econômicas, quando evidentemente um país tem poder para isso. E assim, gente, o Fora de Curva de hoje se encerra por aqui. Eu espero que cada um de vocês tenha uma excelente semana, muito produtiva, de muito sucesso, e não se esqueçam, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo e se gostaram do conteúdo, deixem seu like. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção, até breve, tchau!